Ô, é que o óculos não estava deixando eu ver direito o botãozinho. Porque a coisa é preta, e o botão também é preto, aí não via direito. Mas um terapeuta familiar chamado Stephen Cohen, ele, de tanto examinar os seus pacientes, fez uma pesquisa e concluiu que 90% do que acontece na nossa vida, nós não temos escolha. Aliás, 10% do que acontece na nossa vida, nós não temos escolha. Agora, 90% do que acontece depende da nossa reação, de como nós vamos reagir em relação aos 10%. Então, vamos dar uns exemplos aqui. Por exemplo, a gente vai pegar o carro para sair, o carro não pega enguiça. Nós estamos atrasados, um exemplo bem do cotidiano nosso, né? E pegamos vários sinais fechados. Nós, enfim, são aqueles 90% que nós não temos escolha. Agora, dos 10% que nós não temos escolha, melhor é. Agora, os 90% é como nós vamos reagir em relação a esses acontecimentos. Então, vamos dar um exemplo prático, né? Então, o executivo, bem arrumado, camisa social, importada, tinha uma reunião marcada, sentou-se à mesa do café e com a filha que ia também sair para ir para a escola. E a mãe colocou a xícara de café da filha próximo da beira da mesa. Quando a menina foi pegar a xícara, entornou o café na camisa do pai. Bom, então ele explodiu, reclamou, disse que a menina era desastrada, disse que a mãe também foi precipitada, não colocou a xícara no lugar certo, enfim. Então ele, aborrecido, foi trocar de camisa. Quando ele foi trocar de camisa, encontrou a filha chorando muito, porque ele repreendeu duramente a menina, e nisso a menina perdeu o ônibus para a escola. Então, ele teve que levá-la para a escola, no lugar do ônibus. Olha as consequências, tá? E aí, quando ele saiu apressadamente para levar a filha para a escola, ele esqueceu a sua maleta com os papéis do trabalho da reunião que ele iria realizar. Acelerou muito o carro, invadiu um sinal vermelho, foi multado, discutiu com o guarda. Olha quanta confusão. É verdade. Aí deixou a garota saiu friamente do carro, com os olhos lacrimejando, e não beijou, como fazia sempre, não cumprimentou. E o dia dele chegou e viu que não tinha maleta, teve que voltar correndo para casa, voltou para a reunião, chegou atrasado, o dia dele foi péssimo. Quando chegou em casa, estava a mulher de cara amarrada e a filha de cara amarrada. Então, veja, ele não teve ingerência naquele pequeno acidente. Não dependeu dele, que foi quando a menina pegou precipitadamente a xícara de café e deixou cair em cima dele. Agora, a reação dele é que desencadeou todos aqueles aborrecimentos, a filha não ter pego o ônibus, a esposa dele ter ficado aborrecida, ele ter avançado o sinal. Olha quantos contratempos em função da sua reação ao pequeno acidente. Agora vamos ver outra posição. Caiu o café, mesma coisa, mesmo acidente. Caiu o café, ele olha para a filha, ri, poxa, querida, você, da próxima vez, vê com mais cuidadinho, mas fica tranquila, vou mudar a camisa. Vai lá, apanha uma outra camisa
vê a filha pegando o ônibus, dá adeus para ela, manda um beijo para ela, beija a esposa, sai, não esquece de levar a maleta, tem um dia tranquilo, tem um sucesso na reunião. Quando volta para casa, estão a filha e a mãe esperando ele com um sorriso. Olha a diferença. Então, veja, ele não teve domínio daquele acidente, mas o que determinou a turbulência, ele ter passado um dia horrível, foi a sua reação, a primeira reação. Então, é assim que a gente precisa, não é, observar a nossa reação diante do acontecimento. Quer dizer, nós não temos o controle sobre o que aconteceu com o café, mas como vamos reagir é que importa para nós e que é a nossa reação, né? Então, o André Luiz diz o seguinte, que o problema não é o problema em si, é a maneira como a gente reage ao problema. E os problemas estão sempre aí. Ele mesmo fala, André Luiz, superado um problema, aguardar outros problemas. Então, como nós temos todos esses mecanismos na mão, o que o Jorge falou, o conhecimento espírita, porque, gente, a reencarnação, muita gente diz assim, você crê na reencarnação? Não é uma crença a reencarnação. A reencarnação é uma lei. É uma lei, a gente vai saber sobre a reencarnação. O evangélico, o protestante. Outro dia eu vi um cronista, até um cronista esportivo, simpático aqui. Eu fiquei pensando como a dificuldade que ele vai ter no plano espiritual, porque ele falou sorrindo aquilo tudo. Não, ele não acredita em Deus, não acredita em mais nada depois da morte. Ele dizia, não, eu até gostaria de acreditar, de voltar para conversar, para ver as minhas netinhas. Ele falou, não, mas eu não acredito absolutamente em nada. Então, como será o desempenho dele depois que desencarnar e ter a consciência dessa realidade, né? Porque a gente acreditando ou não, aceitando ou não, a imortalidade é uma realidade da vida, é uma lei, né? Então, meus amigos, já que a gente conhece esse princípio de 90/10, é a hora da gente utilizar no nosso dia a dia, principalmente na época atual dos conflitos, das lutas, das dificuldades. Nós vamos viver melhor. E com isso, muitas pessoas sofrem um estresse que é absolutamente pela intolerância, por não aceitarem a vida que têm. E se nós observarmos, a vida em si nos responde muito mais com o não do que com o sim. Nós podemos fazer projetos. Eu tinha um amigo que o sonho dele, ele morava numa casa muito boa, um terreno grande, então o sonho dele era construir. Ele tinha 2 filhas e um rapaz. Era construir 3 suítes dentro do terreno para que os 3 filhos, quando casassem, ficassem ali. Bom, a primeira que casou foi morar num conjugado apertadíssimo em Copacabana, porque o marido era de lá e, enfim, levou-a para Copacabana. Quer dizer, então já alterou toda a programação, todo o desejo do pai, que era ter todas as suas filhas ali, né? Então, teve o bispo africano Desmond Tutu, sobre o perdão, ele disse o seguinte: sem o perdão, a humanidade estanca, petrifica-se. O perdão é uma necessidade absoluta para a continuidade da essência humana. Então, um psicólogo americano, Robert Einheit, é inglês, viu, que eu estou falando, viu? É inglês, não pode não parecer, mas é inglês. Eu sempre tive dificuldade em inglês, aliás, em línguas. Eu conto isso, mas conto até um pouco envergonhado, né?
no tempo que eu era da escola Risonha e Franca, o professor de inglês, ele era brincalhão, boêmio, tocava violão, então ele mandou eu levantar para ler. E naquela época, a leitura, inclusive, influenciava na nota, né? Quando eu comecei a ler, naquele tempo dos filmes americanos, no tempo do George, Humphrey Bogart, né? Aquele Clark Gable, aquele pessoal, né? Que a gente conheceu muito. Então eu comecei a sintonizar com a pronúncia como se fosse deles. E no meio da leitura eu pensei, de 8 para baixo eu vou protestar. Não aceito menos de 8, só 8 ou 10, que era a nota máxima. Quando eu terminei de ler, ele rindo, falou assim, meu filho, agora lê em inglês. Então, vocês veem a minha dificuldade de ler em inglês, né? Então, meus amigos, sem o perdão a coisa é difícil. Tem um movimento mundial, esse psicólogo, ele criou o Instituto Internacional do Perdão, na universidade que ele trabalhava, nos Estados Unidos. Então, o livro é apenas uma das iniciativas de um movimento mundial que tem crescido nos últimos anos e cujo objetivo é pesquisar e propagar os benefícios do perdão. E esse movimento é encabeçado por cientistas, psicólogos, líderes políticos, entidades religiosas e até médicos. Olha, pelo menos 50 pesquisas estão sendo realizadas como parte de um programa chamado Campanha para a Pesquisa do Perdão, que é, olha, as vítimas da guerra no Vietnã, mães que perderam filhos no conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, casais que viveram a infidelidade conjugal e pessoas que tiveram parentes assassinados, são exemplos do universo pesquisado. Então, qual é a diferença? Vamos perguntar, porque existem valores que a gente precisa trabalhar para botar menos peso ao ressentimento. Menos peso, ter ressentimento é natural. Todos nós aqui um dia tivemos um ressentimento de alguém, de alguma situação. Agora, o que não é legal é você ficar ressentido a vida toda. Todos nós aqui um dia tivemos uma mágoa, fomos ofendidos de uma pessoa, mas o que não é bom é você ficar magoado a vida toda, ficar ressentido, não é? Ficar com quer dizer, raiva de uma pessoa a vida inteira, sempre que se lembra da pessoa. Isso é que não é bom. Ficar triste, todo mundo fica triste um dia. Agora, você ficar triste sistematicamente só vai fazer mal à sua saúde, não é? Então tem uma técnica. Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Quer ver, olha? Que diferença fará daqui a 100 anos se você morou em palacete ou numa casinha alugada? Se passou férias na Europa ou no quintal de casa? Se possuiu seu próprio carro ou andava de ônibus? Que diferença fará as constantes rusgas familiares por manter determinados pontos de vista dos quais você não recordará daqui a alguns anos? Vai fazer alguma diferença daqui a 100 anos? Nenhuma diferença. Absoluta. Então, é não colocar peso nesses acontecimentos. Não colocar toda a energia ali, todo o processo ali, né? Chaplin, o grande gênio do cinema, disse, um conhecedor da alma humana, pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Bom, Mary Carlson, da Universidade de Harvard, ainda continuo falando inglês, ela entrou no orfanato na Romênia, se surpreendeu com o silêncio que reinava na sua volta. As crianças estavam deitadas, sem emitir um único som, e não estavam dormindo. Então ela foi pesquisar o porquê daquela situação. Ela descobriu que a falta de afeto físico
causa uma liberação anormal do hormônio do estresse, cortisol, ligado à estatura e à habilidade mentais em gerais. Então, em geral, o estudo dela é um alerta para que os pais tenham mais consciência sobre a importância de tocar os bebês. Vou fazer um parênteses para o Jorge falar de um carro que deve estar atrapalhando uma garagem. O Sandero, placa LRG 6447, está atrapalhando uma entrada e saída de uma casa. Rogamos a quem seja o proprietário para... O dono quer entrar, não pode, então é necessário a placa que de novo, repete aí a placa aí. Sandero LRG 6447. Não, escuta. Mas o som chega lá. Não deve ser daqui, porque nenhuma moça levantou, então não deve ser daqui. Estão rindo porque eu falei moça? Preconceito, né? Não, é porque tinha uma senhora dormindo ali atrás, aí eu falei isso para ver se ela despertava. Bom, então o que eu estava falando mesmo, hein? Olha, quando eu esqueço, eu tenho que começar do início, porque a minha palestra é decorada. Aí vai até umas 10h30, por aí afora. Bom, então, meus amigos, a falta de carinho nos bebês, tocar os bebês, vai influenciar, inclusive, na idade adulta desses bebês. Porque, gente, a lei é amor. A lei de Deus é afeto, é carinho. Já contei isso dezenas de vezes da Angelina Jolie, mas como ela estava num filme ontem na televisão, me lembrei, ou vai entrar em circuito de um filme. Ela estava na África e um garoto tremia, 12 a 14 anos, acorrentado, amarrado num pequeno poste, porque ele viu os terroristas assassinarem toda a sua família na sua frente. Então ele tremia sem parar. Então a Angelina Jolie chegou lá, abraçou o garoto, acolheu, apertou contra o seu peito e foi passando para ele carinho, passando para ele afeto, vibrações reais, e o garoto foi parando de tremer, parou de tremer. Gente, até os animais gostam e precisam de afeto. Apareceu um dia um gato selvagem na casa do Chico. Quem chegava perto, ele tentava pegar para arranhar, morder. Aí um dia um amigo do Chico falou: Chico, esse gato comeu uma aranha venenosa, ele vai morrer. Dá um passe nele. Aí o Chico chamou o gato, botou o gato todo esticado assim, com aquele olho grande, olhando para ele. Estava sofrendo. Aí falou: olha, eu vou te dar um passe e vou falar no nome de Jesus. E quando a gente fala em nome de Jesus, é sério. Você não vai me morder, não vai me arranhar. Deu o passe nele, ele se esticou mais ainda, dava leite no conta-gota para ele. Gente, o gato virou puxa-saco do Chico. Onde o Chico ia, ele ia atrás. O que é isso? É amor. É correspondência, é reciprocidade. Como disse Antônio Vieira, não há um amor, por mais forte que seja, que não se renda a um amor. Não é verdade, não é verdade? Isso aqui, de vez em quando apaga, que a gente esquece, tem que mexer de novo. Então, constatou a pesquisadora que a falta de carinho tem impacto a longo prazo sobre a criança. O estresse precoce provocado pela falta de afeto prepara a criança para uma vida mais árdua e ela reage com a liberação do hormônio cortisol. Não sei se está certo, se eu estiver errado, o doutor Mauro me corrige ali. Bom, agora a psicanálise, através de estudos e pesquisas, concluiu que há diferenças básicas entre o riso despertado por uma piada, por exemplo, e o bom humor. Um riso, uma piada bem contada, desopila o fígado, né? Mas o importante é ter bom humor.
O bom humor é acima do riso eventual. Porque tem aquela gargalhada até de sarcástico, não é? Tem aquela gargalhada de ironia, tem aquele riso de deboche, e tem o riso espontâneo, de alegria, aquilo tudo. Mas o bom humor, esse é que é o que nós temos que alcançar, e se não temos, temos que perseguir, né? O primeiro desopila, mas a criatura bem-humorada vive melhor, é uma realidade. Em 1624, olha, eu falei 1624, o inglês, por que esses nomes são todos ingleses, meu Deus do céu? John Donne, gravemente doente, escreveu os seus mais famosos versos. Ele disse: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Depois de um levantamento da Universidade de Brigham Young, nos Estados Unidos, só pode ser perseguição, viu? Não é porque o americano é chegado à pesquisa, né? Faz muita pesquisa. Da validade científica, aquele texto, segundo, olha, um texto do século XVI, segundo os pesquisadores, optar por uma vida sem interação social faz mal à saúde. O isolamento, a solidão, não é bom para ninguém. Pode observar, o solitário, ele é triste, ou então ele é diferente da pessoa. E os médicos dizem que o câncer prefere os solitários. É uma pesquisa médica, né? Então, a solidão, diz a pesquisa, provoca efeitos mais devastadores do que o alcoolismo, a obesidade ou o sedentarismo. De 1982 a 2006, mais de 308 mil pessoas foram submetidas a esta análise. Conclusão: aquelas que contavam com relacionamentos bem constituídos usufruíam de um risco 50% menor de adoecer. A utilidade de um amigo vai além de um cafuné, ao encontro de um sentido para viver, disse a pesquisadora. Olha, na pergunta 938, confirmando tudo isso que nós falamos, do Livro dos Espíritos, a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. É, portanto, um impulso natural do homem. Então é equivocado a gente esperar primeiro que nos amem. Não. Nós temos que tomar a iniciativa de amar. E, por consequência, amando, nós vamos ser amados. Então, não é esperar ser... Se ela gostar de mim, eu vou gostar dela. Se ela me fizer bem, eu vou fazer bem. Se ela me der atenção, eu vou dar atenção a ela. Não, não é por aí, não. Eu vou dar um exemplo, viu? Todos os grandes missionários, apóstolos, bandeirantes do pensamento religioso, da moral, Chico Xavier, todos, Edivaldo Franco, Ivone Pereira, que nós conhecemos aqui, antes de se tornarem missionários diante da multidão, venceram, foram vencedores dentro de casa, em outras encarnações. Encarnações passadas, eles fizeram o dever de casa bonitinho, e aí eles se liberaram para amar e ajudar os de fora. Porque como é que eu posso querer ajudar 100 pessoas se eu não consigo amar aquele que está do meu lado dentro de casa? Seja marido, mulher, filho, irmão, tio, cunhado. Como é que eu vou poder ter condição, ter autoridade moral para amar, para trabalhar junto àqueles 100 que estão lá fora? Eu tenho que primeiro resolver os meus probleminhas aqui. Lar de luxo, lar singelo, furna, choça ou barracão. O lar é o ponto mais belo da lei da reencarnação. Então tem que começar por ali. Sabe por quê? Porque é ali que a gente aprende a amar. É ali que a gente treina a paciência. É ali que a gente treina a resignação. É portas adentro do lar que a gente treina a misericórdia. E por aí afora. Então, meus amigos, conta-se que um médium
de pouco tempo de doutrina, mas era uma criatura sincera. Ele estava muito preocupado em desenvolver as virtudes que ele leu no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente lê os bons espíritas ou a lei do amor, ninguém vai fazer aquilo numa encarnação. Não faz mesmo. E ele ficou triste. Ele ficou desanimado. Como é que eu vou fazer? Vou granjear tantas virtudes numa encarnação apenas? Não tenho condição. E ele começou a ficar ensimesmado, começou a ficar um pouco triste e cabisbaixo, evitando até as pessoas, até que um espírito, um benfeitor espiritual, apareceu. O que há, meu filho? Por que você está assim, tão preocupado com a vida? Ele estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então ele explicou, não, eu estou muito preocupado porque eu não vou ter condição de materializar todas essas virtudes que estão no Evangelho numa única encarnação. Então o Espírito disse para ele, olha, meu amigo, faz o seguinte, desenvolva apenas uma virtude, uma só dessas virtudes. Então os olhos dele brilharam. Realmente é muito mais fácil eu desenvolver uma virtude do que querer tentar desenvolver 10. Então ele perguntou, qual a virtude que o senhor aconselha? Perguntou ao espírito, né? Ele falou, olha, você pode desenvolver a bondade, por exemplo. E como é que eu vou desenvolver a bondade? Então vamos botar aqui, ó, bondade. Eu sempre pego, isso aí tem que jogar fora, esses lápis, não serve mais, tem que jogar fora. Bondade. Então, olha quando é que a gente pode desenvolver a bondade. Pensamentos, palavras, olhar, no olhar e nas atitudes. Disse o Espírito para ele. Então, você tem que desenvolver o pensamento, a bondade no seu pensamento. Quantas vezes a gente olha para uma pessoa e julga mal? E olha para ela e vem logo um preconceito contra a pessoa. Não é contra a pessoa, sem que a gente saiba do problema da pessoa ou conheça a pessoa direito. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e critica o vestuário, critica qualquer coisa. A Benedita Fernandes, que era uma semi de poucas letras, mas que dirigiu um abrigo para crianças em Votuporanga, se tornou uma missionária do bem lá, espírita. Ela um dia estava numa reunião da associação das entidades religiosas lá da cidade, católicas e sem religião e espíritas, e ela estava com um casaco até os pés, grosso, e umas 2 ou 3 dirigentes da reunião ficaram incomodadas com aquele casaco. Como é que pode? Como é que ela, no verão desse, ela com aquele casaco? Quer dizer, começaram a julgar a Benedita pela aparência, que é muito comum a gente fazer isso. Então insistiram para que ela tirasse o casaco. Ela, um pouco sem graça, aquilo tudo, tirou o casaco. Ela estava com um vestido remendado, pobre e com pequenos remendos, porque ela era muito pobre. Então vejam, então é julgar as pessoas pelo pensamento. O Chico entrava num edifício comercial em Belo Horizonte, acompanhado de uma senhora, 3 vezes por semana. Os espíritas, dirigentes de Belo Horizonte, ficaram preocupadíssimos. E foram falar com o Chico. Fizeram uma reunião, fizeram prece. Um dos dirigentes foi falar com o Chico. Ô Chico, você tem um nome a zelar o espiritismo. Como é que você entra? E naquele edifício alugavam apartamentos para encontros furtivos. E além de ser comercial. Aí deram a entender a ele que ele estava fazendo um ato mal feito. Então ele falou, riu e falou assim, não, ela é minha irmã, ela é cega, eu trago ela 3 vezes por semana aqui para o oftalmologista tratar dela. Então vejam, o que é isso? É o pensamento, julgar pelo pensamento. Então o que esse médium fez? Toda vez que vinha um pensamento,
Porque, gente, o sentimento ruim é incontrolável quando nós temos ainda dentro dele. Mas controlar a gente pode, pelo raciocínio. Mas quando ele surge, não tem jeito. Uma vez tinha um rapaz aqui, eu dou até eu faço a minha meia-culpa para materializar esse ponto de vista que eu estou falando. E o rapaz tinha um péssimo hábito de surrupiar coisas que ele encontrava aqui, aquilo tudo, além de gostar de beber também. E eu tinha uma capanga, no tempo da capanga, a minha era preta e a do Gilson era marrom. Eu sabia que o Gilson tinha uma capanga marrom e ele sabia que eu tinha uma capanga preta. Eu estava fechando quentinho ali e eu tinha posto naquela patamar ali da cozinha e algum espírito, né? Porque eu estava ali fechando quentinho e me veio na minha cabeça o nome, capanga. Aí eu olhei, a capanga não estava lá. Aí eu fui, e ele estava lá, a moça do bazar tinha dado um tênis para ele, estava dentro de uma bolsa. Aí eu fui lá onde é o banheiro hoje, era o almoxarifado dos alimentos. Eu digo, devo ter deixado lá. E entrei lá, não estava. Aí quando eu saí, o Gilson ia saindo do banheiro, o Gilson, pois é, por minha capanga, eu não sei, eu botei lá, não sei se botei aqui. Aí o Gilson candidamente falou, eu vi o fulano sair com uma capanga preta na mão. Era a minha capanga. Candidamente. Aí eu parti atrás dele, ele morava ali na frente. Quando chegou no meio, eu chamei o nome dele, ele enrolou, aí jogou a bolsa no chão, eu peguei a capanga lá dentro. Aí, olha, sabe qual foi o sentimento que me aflorou? Me deu vontade de dar um soco no meio do peito dele. Eu fiquei triste. Não, eu sofri, aconteceu, porque aquilo aflorou. Então, quando a gente ainda tem o sentimento, ele aflora, queiramos ou não, gente. Isso aí é até um exercício para a gente vasculhar como ainda somos. Que a gente tem que melhorar, tem que fazer. Eu fiquei arrasado depois, a noite acabou para mim, o dia seguinte, por causa daquele sentimento que aflorou. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu ainda tenho um sentimento desse? Não posso ter, não é? A gente tem que ser, tem que ser banana, o espírito tem que ser banana, não tem que reagir a nada. Tem que ser banana, né? Fulano é um banana, não adianta, a gente provoca ele não reage, porque ele é espírita. Bom, então, minha gente, continuando, que ainda dá tempo, porque tem muita coisa ainda para dizer, viu? Então, o que o nosso amigo fez? Ele começou a vigiar os pensamentos, quando ele ia, um pensamento, ele cortava. A palavra, sempre só procurava falar palavras boas. Palavras boas. Não criticava, entendeu? Quer dizer, evitava. Quando ele não podia, que estava cerrada a discussão, aquilo tudo, ele utilizava o silêncio. E, gente, realmente, a gente vai fazendo o exercício e a gente vai vendo que essas coisas perdem o peso. Criticar, por exemplo, os outros, fazer crítica. Tem gente que tem a vocação para a fofoca, para o disse-me-disse. Mas tem, aquilo parece um vício, né? Diz que coçar e fofocar é só começar, não é? E não tem gente, não. Eu conheci o Joaquim, que foi o fundador daqui. Ele não falava mal de ninguém. Nunca vi o Joaquim criticar ninguém. Então é o que? Já é uma conquista do passado. Agora tem gente que já inicia o dia criticando. Critica o tempo, ninguém merece. Depois critica. E olha lá como é que vai a fulana. Já viu o vestido curto dela? E olha lá. Aquilo hoje vai ter. Quer dizer, criticar. Tem que acabar com aquilo, com essa crítica. Olhar. Às vezes a gente olha e julga mal a pessoa. Não é? O que Jesus falou? Olha aqui o que Jesus falou. O que Jesus falou? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, gente, com o olho atravessado, esquisito, o nosso corpo está com a luz apagada. Tem que ter, se os teus olhos forem bons,
Olha, o Chico, uma mulher não chegou para o Chico. Chico, qual é o vestido que eu devo usar, a cor do vestido que eu devo usar no casamento da minha filha? Vocês já imaginaram? Quer dizer, o Chico ouviu isso. O Chico sorriu no tempo do Denner, aquele costureiro que tinha aqui. Vicente lembra, né, do teu tempo, né, Denner. Antigo, da Angelina também, né, lembra? Aí o Chico riu e respondeu, olha, lá no Rio, ele era carioca, tem um médium muito bom que vai lhe dizer a cor certinha do vestido. Qual é o nome dele? Denner. O Chico falou, costureiro, vai pedir ao médium a cor do vestido, meu Deus do céu, aquilo não era espírita nem aqui nem na China. Olha eu julgando já, viu? Tá vendo? Tá vendo? Não é fácil não, mas a gente tem que tentar, tem que fazer força. Essa foi boa, né? Então, meus amigos, atitudes, procurar ser solidário, não custa nada ser solidário no mercado. Às vezes eu estou com 2, 3 unidades. Se vem uma pessoa, qualquer pessoa com uma, eu deixo passar. Não me custa nada. Gente, a soma dos obrigados que nós vamos receber das coisas mais comezinhas do dia a dia vão ser os nossos advogados de defesa. O Chico falou isso. Quando a lei de justiça vier pegar você e você estiver trabalhando no bem, palavras de Emmanuel e de Chico Xavier, quando a lei de justiça mandar a cobrança de resgate do teu problema, e enquanto você estiver trabalhando no bem, enquanto você tiver atitudes de solidariedade, vem uma ordem do Tribunal da Justiça Divina mandando sustar o pagamento. E depois, quando você não tiver mais no trabalho, ou porque desencarnou, ou por uma razão qualquer, eu ouvi o Chico falar assim, pertinho de mim. Os advogados de defesa teus vão pegar a soma dos muito obrigados que você recebeu na vida, vão botar embaixo do braço e vão no Tribunal da Justiça Divina te defender. Não, olha aqui, ó. A defesa dele é essa. Vão pegar e vão defender a gente. Porque a lei de justiça não funciona sem o manto da misericórdia divina. Então vamos pegar as mínimas coisas. Mulher, disse Jesus, teus pecados foram perdoados porque muito amaste. Jesus não falou porque muito foste amada. A iniciativa tem que ser nossa. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. E qual é o terceiro, Jorge? Perdi e obtereis. É isso. Então, buscar, bater e pedir. Olha, 3 ações dinâmicas que antecedem o resultado, o recebimento. Então, tem que partir da gente. Não existe gratuidade na lei de Deus. Então, meus amigos, o homem fez isso. Aí o benfeitor disse, daqui a 2 anos eu venho te procurar. O benfeitor que deu essa receita para ele, desenvolver a bondade. 2 anos depois ele veio, viu que o psiquismo do médium espírita estava mudado, e sorriu e recomendou-lhe, prossiga, meu filho, porque a vida o conquistar virtudes é a vida inteira, né? Então, meus amigos, agora a gente só consegue isso não tem outro jeito, só conseguimos esse resultado Está acabando, viu, gente? Daqui a pouquinho acaba. Olha só, repetição. É uma lei da vida. Como é que eu vou me tornar bom se eu não emitir pequenos gestos de bondade para começar?
Ninguém se torna, eu vou ser bom. A partir de amanhã eu vou ser humilde, caridoso e bom. Nada disso. Eu tenho que tentar, eu tenho que exercitar. Os atletas não se exercitam. Gente, eles sofrem. O atleta de ponta tem sofrimento. O Oscar, que jogava depois do treino 1000 bolas para encestar, e a mulher dele ficava com um cesto dando as bolas de basquete para ele, disse que no dia seguinte tinha dores horríveis. O corpo todo dele doía. Mas todos eles sofrem dores. Mas acima das dores está o objetivo, está o prazer, o desejo de vitória. Entendeu? Não é, eles não sofrem dores violentíssimas, então. Então é o nosso caso também. A gente tem que sofrer dor, dor moral, dor física. Essa história, não vou ao centro hoje não porque vai chover. Não vou ao centro hoje não porque é violento. Porque não tem ônibus, não tem aquilo, não importa, a gente tem que ir repetir. Então vamos ver o que André Luiz fala. A regra é de André Luiz. Quem é que tem o livro Sol nas Almas aí? Levanta o braço. Quem tem o livro Sol nas Almas, levanta o braço. Meu Deus do céu, só o Jorge, como os livros do Chico e o Mauro lá atrás. Meu Deus do céu, os livros do Chico estão esquecidos. Sol nas almas. Olha, sinal verde, resposta da vida. Tem, ó, então. Bom, então vamos ver sinal verde. Sol nas almas. O que André Luiz disse? Eu não gosto de perguntar se tem esse ou aquele livro, porque eu fico triste. Porque eu sei que a maioria não tem. Ninguém evolui num dia ou para um dia apenas. Um só pensamento bom, um só ato digno, uma só lição assimilada, não nos bastam à melhoria. Na experiência terrestre, o espírita precisa de mais. Precisa repisar atitudes, transpirar no dever e persistir no posto individual de trabalho ano após ano. Amigos, somente assim se sentirá sintonizado com os bons espíritos e com os desígnios do alto, mantidos a seu respeito. Olha, nós estamos há 25 anos, 25 na Vila Sapé, Angelina? 25 anos na Vila Sapé. Vocês acreditem se quiser, no primeiro ano da Vila Sapé, uma comunidade que tem ali na Curicica, então... No primeiro ano, nós fazíamos as reuniões aos sábados de manhã, embaixo de uma árvore. Naquele ano, nenhum sábado do ano choveu. No segundo ano, já tínhamos um telhado, já tínhamos um cômodo, aí choveu. Não choveu. Nós estávamos lá, nós tiramos gente do suicídio, nós não a doutrina. Tinha um senhor que morava embaixo. Nós somos muito felizes, por isso que a gente tem que fazer sempre mais. Tinha um senhor que a casa dele era um cômodo, era um espaço de 2 metros por 1. Ele morava embaixo de uma palafita, que naquele tempo que nós íamos para lá, eram palafitas, eram casebres de papelão, de madeira. Hoje não, é alvenaria. E ele dormia ali por favor da dona do casebre, e os filhos dela dormiam na direção de onde ele estava e urinavam em cima dele constantemente. E a gente passava a sábado, como é que vai, seu fulano? Tudo bem, graças a Deus. Era o que ele dizia. Gente, e nós, onde moramos, podemos reclamar da vida? Podemos reclamar da vida, nós? Então, nós encontramos isso lá. Hoje, tem órgão, a Angelina toca lá. Vocês sabiam que a Angelina vai lá sábado de manhã? E está precisando de colaboradores, lá na Vila Sapé. Hoje pode ir, não tem problema. Nós compramos o primeiro terreno de um traficante. Com uma mala, eu não sei o que tinha dentro daquela mala. Eu só olhava para ver se ele não abria aquela mala. Era até meio pontuda, eu acho que era um cano que tinha ali dentro, não sei, mas deixei para lá. Nós compramos o primeiro terreno dele. Estamos lá até hoje. Hoje tem órgão,
Tem quantas salas lá na evangelização? 5 salas. Todo sábado de manhã o Jorge faz sopa. O Jorge é um pouco... quem é muito necessitado, igual a mim e o Jorge acorda 6 horas da manhã, 6h30 ele está lá, fazendo a sopa. 8 horas ele vai embora, ele deixa a sopa pronta. Para quantas pessoas? Mais de 100, né? Não chega a isso tudo não, né? Mais ou menos 100. Então, gente, é isso. Então, tem que fazer, tem que repetir. Tinha uma senhora, Dona Teresa, já veio na mesa mediúnica o espírito dela, todo sábado pedia xarope para bronquite. Sabe por que ela tinha bronquite? Ela molhava o quarto dela, que era de madeira, não tinha janela, tinha só a porta e um fogão de lenha, que saía uma fumaça horrorosa dentro do quarto. Claro que ela ia ter bronquite, mas Dona Teresa, tira o fogão, bota aqui para fora, para a fumaça, não era. Ela ria, no semana que vem o fogão estava lá dentro. E ela pedindo remédio para bronquite, e alegre, rindo, já deu mensagem mediúnica aí, tranquilo. Uma disse rindo, olha, antes de vocês eu já estava pensando em me suicidar, porque meu marido é um tirano, me trata mal. Depois que vocês vieram aqui, eu tirei da minha cabeça o suicídio. Então a gente tem que, olha, doutor Bezerra disse o seguinte, quando nós vamos ao centro trabalhar na caridade, nós vamos ao encontro de Jesus. Mas quando nós vamos na favela, na comunidade, na rua, entregar sopa, Jesus está indo ao nosso encontro. Palavras de doutor Bezerra de Menezes. Falou, eu li o bilhete que ele escreveu, que a dona Helenir levou. Então, gente, nós vamos na rua. No sábado passado, está diminuindo a tropa, viu? Vou até fazer uma reunião para ver se melhora. Porque o povo está escorregando, está saindo para um lado para o outro, o número que está indo está encolhendo. O Mauro sabe disso, né, Mauro? O Mauro está firme lá, Mauro Alexandre. E um homem pediu um tênis, pediu uma sandália de dedo. Não tínhamos para dar, ele se revoltou, ele reclamou, devolveu a sopa. Quer dizer, meu Deus do céu, a gente encontra todo tipo de carência, de necessidade. Então, nós somos muito felizes, meu Deus do céu. Então, a gente tem que aproveitar enquanto tem saúde, enquanto está por aqui, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos aproveitar, vamos servir sempre é o lema. Então, olha só, de que maneira? Nós temos que repisar a atitude. É André Luiz que falou, viu? Olha o que ele disse. Na instituição doutrinária, há de conhecer tão bem o seu mistério que nenhuma decepção não mais o surpreenda. No estudo, há de desarticular tantas mesas, consumir tantas cadeiras, e deformar tantos livros e material correspondente, sem perceber que duvidará de semelhantes desgastes. Palavras de André Luiz. Na assistência social, para alcançar isso aqui, repetiu para botar aqui dentro a virtude e o conhecimento. Na mediunidade, há de amar e compreender tantos espíritos e os homens que qualquer incompreensão não mais lhe fará moça. Na exemplificação da verdade, há de se familiarizar tanto com as necessidades das criaturas que penetrará os anseios do próximo em muitas ocasiões apenas por vê-los. Na assistência social, há de se inteirar tanto dos menores problemas, das pessoas, dos desfavorecidos e os sofrimentos, que se espantará ao perceber o quanto conhece de ciência mental e vida prática. Quando nós começamos o atendimento fraterno aqui, a gente conhece de tudo. Aí um companheiro estava atendendo uma moça, não, ela está bem, acho até que ela não precisa do atendimento, ela só tem um probleminha, ela não aceita Jesus. Eu digo, ela está bem, né? Ela não aceitava Jesus. E ele falou isso, não, companheiro, ela tem um problemão na vida, você tem que lutar para ela aceitar Jesus.
E aí foi. No final ela foi para os Estados Unidos, mandou carta para ele, se tornou espírita, aquilo tudo. No culto do Evangelho, eu não vou nem perguntar quem faz o Evangelho do lar. Prefiro não perguntar. Há de abordar tantos temas e lições, enfrentando tantos imprevistos e dificuldades, que o terá para si, na condição de tarefa claramente imprescindível. Um amigo meu que era alto funcionário da Nuclebras, e tinha um americano aqui que ele recebia, o americano vindo da América para tratar de assuntos pertinentes ao Brasil e os Estados Unidos. O americano ligou para a casa dele 8 horas da noite, uma noite, a empregada disse, olha, o doutor César Augusto, é lá da Ilha do Governador, do Centro Espírita Francisco de Assis, na rua Morro do Ouro, 88, na Ribeira. Olha, o doutor César não pode atender porque ele está fazendo o culto do Evangelho no lar. Falou para o americano. No dia seguinte, o americano deu os parabéns a ele, lá na Eletrobras, lá onde ele estava. Não, meus parabéns, isto é único, eu não conheço ninguém, diretor, não conheci na minha vida que seja religioso igual a você, meus parabéns. Quer dizer, então ele simplesmente falou, no campo das provas necessárias, há de exercitar tanto entendimento e tanta paciência diante da dor, que acabará sofrendo todas as humilhações e tribulações da romagem terrena com o equilíbrio de quem atingiu inarredável serenidade. Então, meus amigos, é isso que a gente tinha para dizer nessas mal alinhavadas ideias e dizer que nós somos ricos de oportunidades. Eu ainda vou ler uma coisa aqui, pera um instantinho, rápido para encerrar. Se eu não botar uma poesia, eu não considero completo, entendeu? Mas, vou trazer para vocês a história verdadeira da Rose. Tenham paciência, é rápido. No primeiro dia de aula, nosso professor se apresentou aos alunos e nos desafiou a que nos apresentássemos a alguém que não conhecêssemos ainda. Eu fiquei em pé para olhar ao redor, quando uma mão suave tocou meu ombro. Olhei para trás e vi uma pequena senhora, velhinha e enrugada, sorrindo radiante para mim, com um sorriso que iluminava todo o seu ser. Ela disse, ei, bonitão, meu nome é Rosa, eu tenho 87 anos de idade. Posso te dar um abraço? Eu ri e respondi entusiasticamente, é claro que pode, e ela me deu um gigantesco apertão. Por que você está na faculdade em tão tenra e inocente idade? Perguntei, ela respondeu brincalhona, estou aqui para encontrar um marido rico, casar, ter um casal de filhos, então me aposentar e viajar. Está brincando, eu disse. Eu estava curioso em saber o que havia motivado a entrar neste desafio com a sua idade. E ela disse, eu sempre sonhei em ter um estudo universitário e agora estou tendo um. Após a aula, nós caminhamos para o prédio da União dos Estudantes e dividimos um milkshake de chocolate. Nos tornamos amigos instantaneamente. Todos os dias, nos próximos 3 meses, nós teríamos aulas juntos e falaríamos sem parar. Eu ficava sempre extasiado, ouvindo aquela, aspas, máquina do tempo, aspas, compartilhar sua experiência e sabedoria comigo. No decurso de um ano, Rosa tornou-se um ícone no campus universitário e fazia amigos facilmente onde quer que fosse. Ela adorava vestir-se bem e revelava-se na atenção que lhe davam os outros estudantes. Ela estava curtindo a vida. No fim do semestre, nós convidamos Rosa para falar no nosso banquete de futebol. Jamais esquecerei do que ela nos ensinou. Ela foi apresentada e se aproximou do pódio. Quando ela começou a ler a sua fala preparada, deixou cair 3 das 5 folhas no chão.
Frustrada e um pouco embaraçada, ela pegou o microfone e disse, simplesmente, desculpe-me, eu estou tão nervosa, parei de beber por causa da quaresma e este uísque está me matando. Eu nunca conseguirei colocar meus papéis em ordem de novo. Então me deixe falar para vocês sobre aquilo que eu sei. E aí vamos ver o que ela sabia. Enquanto nós ríamos, ela limpou sua garganta e começou. Nós não paramos de amar porque ficamos velhos. Nós nos tornamos velhos porque paramos de amar. Existem somente 4 segredos para continuarmos jovens, felizes e conseguindo sucesso. Você precisa rir e encontrar humor em cada dia. Você precisa ter um sonho. Quando você perde seus sonhos, você morre. Nós temos tantas pessoas caminhando por aí que estão mortas e nem desconfiam. Há uma enorme diferença entre ficar velho e crescer. Se você tem 19 anos de idade e ficar deitado na cama por um ano inteiro, sem fazer nada de produtivo, você ficará com 20 anos. Se eu tenho 87 anos e ficar na cama por um ano e não fizer coisa alguma, eu ficarei com 88 anos. Qualquer um consegue ficar mais velho. Isso não existe talento nem habilidade. A ideia é crescer através de sempre encontrar oportunidade na novidade. Isto não precisa nenhum talento ou habilidade. A ideia é crescer encontrando a oportunidade de mudar. Não tenha remorsos. Os velhos geralmente não se arrependem daquilo que fizeram, mas sim por aquelas coisas que deixaram de fazer. As únicas pessoas que têm medo da morte são aquelas que têm remorsos. Ela concluiu seu discurso cantando corajosamente a Rosa. Ela desafiou a cada um de nós a estudar poesia e vivê-la em nossa vida diária. No fim do ano, Rosa terminou o último ano da faculdade que começou há todos aqueles anos atrás. Uma semana depois da formatura, Rosa morreu tranquilamente em seu sono. Mais de 2.000 alunos da faculdade foram ao seu funeral em tributo. A maravilhosa mulher que ensinou, através de exemplo, que nunca é tarde demais para ser tudo aquilo que você pode provavelmente ser. Muita paz, muito obrigado a todos.